Compromisso com a preservação do seu capital. Este vídeo não é de despedida, é de compromisso. Este último vídeo da série não foi pensado para trazer conforto, foi pensado para alinhar decisão. Depois de tudo que você viu até aqui, a pergunta não é mais se você precisa cuidar do seu patrimônio. A pergunta é quando e como você vai fazer isso. O ambiente brasileiro atravessa um ciclo em que o risco deixou de ser episódico e passou a ser estrutural. Judicialização elevada, pressão arrecadatória contínua, monitoramento financeiro sofisticado, instabilidade interpretativa. Esse é o cenário real em que o seu patrimônio está inserido hoje. E dentro desse cenário, improviso não é mais absorvido pelo sistema. Ele é punido. Se você quer transformar tudo o que a gente falou em critério concreto, eu organizei esses princípios, o memorando de blindagem patrimonial, que está aqui no link do vídeo. Um ambiente que não perdoa mais improviso. Hoje, o patrimônio não é destruído apenas por grandes decisões erradas. Ele é corroído por decisões pequenas, recorrentes e mal estruturadas, tomadas ao longo de anos, com base em primícias antigas. A conta que destrói patrimônio raramente é a que chega do nada. Ela é a soma de 10 anos de... Depois a gente vê, num país em que o sistema reage com bloqueios online, cruzamento automático de dados, pressão fiscal constante, o espaço para o erro diminuiu e muito. E quando o espaço para o erro diminui, a tolerância ao improviso, ela acaba. O que a preservação patrimonial realmente te entrega? Preservação patrimonial responsável não promete proteção absoluta. Isso não existe. Não existe estrutura, não existe país, não existe estratégia capaz de eliminar o risco 100%. O que ela entrega é outra coisa, muito mais valiosa. Ela entrega tempo, ela entrega controle, capacidade de decisão quando o ambiente se torna totalmente adverso. Enquanto alguns empresários descobrem um risco quando já não tem mais opção, outros chegam na crise com margem para negociar, capacidade de liquidar ativos com critério e condições reais de preservar o que é estratégico. A diferença entre um e outro não é sorte, é disciplina. Se você quer um material para revisar isso com calma, com exemplos, perguntas de diagnósticos e critérios objetivos, está tudo organizado no memorando de blindagem patrimonial. O link está na descrição desse vídeo. 2 perfis de empresário diante do risco. Diante do risco, eu vejo sempre 2 perfis de empresário. Primeiro, o perfil reativo. É um empresário que trata o tema patrimonial como um projeto pontual, uma reação tardia a uma crise ou uma estrutura isolada que resolve tudo. Esse empresário descobre as fragilidades sempre sobre uma grande pressão. Quando o espaço de escolha já foi completamente reduzido, nesse momento, o patrimônio que deveria ser escudo vira munição para apagar incêndio operacional. Do outro lado, existe o empresário estrutural. É aquele que enxerga preservação patrimonial como disciplina contínua, governança estruturada e leitura estratégica do contexto institucional. Este empresário também enfrenta crise. Ninguém está imune a ela, mas ele enfrenta crise com perdas controladas, negociações equilibradas e maior poder de decisão. Os dois enfrentam risco, os dois enfrentam ciclos ruins. A diferença é simples. Um chega na crise com tudo em risco, o outro chega com o patrimônio preparado para resistir à crise. Qual é o papel deste conteúdo na sua decisão? É importante deixar muito claro o que este conteúdo não é. Este conteúdo não substitui assessoria jurídica, não substitui assessoria tributária ou financeira. Não é receita pronta, não é contrato, não é planilha para copiar e colar. Ele cumpre uma função apenas: alinhar a mente do decisor à realidade do ambiente antes que decisões precisam ser tomadas, no meio de um cenário de estresse. Este conteúdo é bússola, não é mapa detalhado. Antes de escolher estrutura, país ou instrumento, você precisa de critério. Sem critério, qualquer escolha sofisticada vira só mais uma camada de risco. Responsabilidade fiduciária não é só sobre você.
Em um país em que o espaço para o erro diminuiu, manter o patrimônio organizado deixou de ser diferencial elegante, virou responsabilidade fiduciária. A ausência de estrutura, de governança e de critério não afeta apenas você. Ela afeta colaboradores que dependem da continuidade do seu negócio, sócios que colocaram capital e reputação, herdeiros que serão impactados pelas decisões de hoje, parceiros e credores que leem o seu risco patrimonial antes de tomar decisão. Preservar patrimônio é também uma forma de liderar com responsabilidade quem está ao seu redor. O que ficou inegociável depois dessa série? Ao longo dessa série, algumas conclusões deixaram de ser opinião e passaram a ser inegociáveis. Primeiro, risco empresarial e risco patrimonial não são a mesma coisa. Segundo, o ambiente brasileiro tem insegurança jurídica real, não teórica. Terceiro, estruturas isoladas, holding, offshore, não substituem governança. E quarto, offshore séria é ferramenta legítima, não atalho para ocultação. Quinto, a informalidade deixou de ser amortecida pelo sistema. Hoje, ela é lida como padrão de risco. Sexto, diversificar a jurisdição reduz risco sistêmico, mas não cria imunidade absoluta. Sétimo, governança patrimonial contínua é o que sustenta tudo no longo prazo. Ignorar qualquer um desses pontos não elimina o risco, só transfere o custo para o futuro e normalmente em condições bem piores de negociação. O erro mais caro e o verdadeiro diferencial. O erro mais caro não é escolher a estrutura errada. O erro mais caro é adiar decisões estruturais enquanto tudo parece sob controle. Quando o risco se manifesta, o tempo de escolha já foi completamente reduzido. Nesse momento, você não decide, você reage. E quem reage sob pressão quase sempre paga mais caro com o próprio patrimônio. Preservação de capital não depende de soluções extraordinárias, depende de consistência, de disciplina e de governança sustentada no tempo. Esse é o verdadeiro diferencial entre empresários que apenas sobrevivem ao risco e empresários que atravessam ciclos preservando aquilo que levaram décadas para construir. Depois de tudo que você viu nessa série, o próximo passo não é consumir mais um conteúdo, é tomar decisão. 4 perguntas que precisam aparecer claras para você. Primeira pergunta, quais riscos do meu negócio hoje atingem diretamente o meu patrimônio pessoal? Segunda pergunta, a minha estrutura atual foi desenhada para o país de hoje ou para o país de ontem? A terceira pergunta, quanto do meu patrimônio depende exclusivamente do risco Brasil? Quarta pergunta, existem regras claras que me protegem quando eu preciso decidir sob pressão? Se essas respostas não são claras, o problema não é de falta de estrutura jurídica. O seu problema, ele é governança e de critério. E isso é justamente o que você ainda pode ajustar antes da próxima crise. Se você quer um passo a passo conceitual para começar esse ajuste com serenidade e profundidade, acesse o memorando de blindagem patrimonial. Lá eu organizei essa visão em um formato que você pode revisar, discutir com a sua equipe e usar como base para a decisão. O link está na descrição desse vídeo. Você não controla o ciclo político, você não controla a próxima decisão do fisco, você não controla a próxima mudança de interpretação, mas você controla a forma como o seu patrimônio está exposto a tudo isso. Preservação de capital não é sobre ter medo do risco, é sobre respeitar o risco o suficiente para não colocar décadas de construção nas mãos do improviso. A partir daqui, a próxima decisão é sua e ela vai dizer se o seu patrimônio vai ser circunstancial ou durável. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outros empresários que precisam ouvir isso. E se você quer aprofundar o memorando de blindagem patrimonial, está à sua disposição no link da descrição desse vídeo. A decisão agora está com você.